Essa é uma conversa sobre a humanização do parto. Aquela que não foi contada para vocês. É uma denúncia Do que aconteceu com os nossos filhos. Eu sou a Larissa, mãe da Lorena e do Luca. Eu sou a Nicole, mãe do Theo e do Thomas. E juntas, nós estamos iniciando o projeto Unindo Histórias. Olá, seja bem-vindo ao nosso terceiro episódio do podcast Unindo Histórias. Nossos convidados de hoje são pessoas muito importantes para nós e são as principais testemunhas da nossa história. Eles estiveram conosco em todos os momentos e, assim como nós, tiveram as suas vozes caladas. Sofreram e sofrem até hoje as consequências de tudo o que aconteceu. Hoje nós recebemos o Leandro, pai da Lorena e do Luca. Seja bem-vindo, Leandro. Obrigado Nicole, obrigado Larissa. Parabéns pelo projeto de vocês. Obrigada. É um prazer estar aqui. Sou um apoiador muito grande desse projeto, né? As vozes têm que ser ouvidas e essa conexão de histórias só aconteceu porque vocês foram atrás disso, para outras mães ouvirem vocês e serem ouvidas também. É muito importante isso. Parabéns. Obrigada. E a gente recebe também o Felipe, que é pai do Theo e do Thomas. Muito obrigado, meninas, Nicole e Larissa, pelo convite. A gente passou também por tudo isso com vocês, ao lado de vocês. A gente entende como foi doloroso esse processo e a gente está aqui para contar as histórias que são necessárias para que isso não aconteça futuramente também. Que outras mulheres, outras famílias não sejam passadas por esse momento tão difícil. Obrigada. Sim. Então vamos começar, né? Eu queria começar com uma pergunta que é mais íntima, assim, né? Mas que eu acho que vai mostrar para todas as pessoas o quanto vocês estão envolvidos com tudo isso, né? O que é ser pai para vocês? Vamos lá, posso começar. Eu acho que para essa resposta não existe uma resposta certa do que é ser pai. Acho que o mais próximo que a gente pode chegar é tentar ser o herói que o nosso filho acredita que a gente seja para ele. Então, diariamente ali a gente vai estar batalhando, tentando ser o mais honesto, mais gentil, pessoa mais humana, para que a gente seja um exemplo, um reflexo para ele. Então, isso faz, Thomas, desde a chegada dele, faz com que a gente, diariamente, a gente se esforce para ser um bom marido, ser um bom pai, que a gente consiga dar bons exemplos, para que futuramente, quando ele possa ter esse discernimento do que nosso reflexo é para eles, ele consiga entender que eu fui o melhor herói para ele. Então, eu acredito que ser pai, para mim, é uma resposta mais próxima do que é a resposta certa, é isso. Que futuramente, não daqui 10, 20 anos, que isso aconteça daqui 5 dias, ou quando a gente chegar em casa, eu poder ver ele, pegar ele no colo, que isso seja o mais próximo do que a gente pode ser pai para ele, ser um herói do que ele acredita que a gente vai ser. Que eu não decepcione ele futuramente, que eu não decepcione a criança que eu fui, que eu sempre imaginei ser um bom pai. Então, eu acredito que seria isso a definição mais exata, assim, mais próxima do que a gente poderia dizer. Legal. Ser pai é uma bênção, né? Para mim foi a melhor coisa que aconteceu. A gente se vê pai, o homem, né? Quando você pega o filho no colo, no caso foi a Lorena primeiro, né? E até então ali era muito abstrato, até porque eu não tive pai, né? Minha história, eu tive pai, né? Que é minha mãe. Sim. E pai, uma mãezona, e mas a figura paterna, de fato, eu não tive. Então, é abstrato, para mim era abstrato, né? Esse sentimento, até porque a Lorena foi a primeira filha, e ali se despertou um sentimento que vem se renovando, e eles vêm me ensinando a cada dia o que é ser pai, né? Eu ainda acho que não estou pronto para responder essa pergunta. Não sei, a gente aprende a ser pai, né? A gente aprende a ser filho quando se torna pai e assim por diante. Mas para mim ser pai é a melhor coisa do mundo. Eu adoro estar com os meus filhos, adoro estar brincando com eles, né? A Larissa sabe, eu sou muito brincalhão ali, pego o Luca no colo, com toda
as limitações que a gente sabe que a gente tem com ele, mas lá em casa eu mergulho na paternidade, assim, né? Eu acompanhei toda a gestação da Lorena, acompanhei toda a gestação do Luca, acompanhei o parto dos dois, né? E para mim ser pai é um aprendizado diário, é uma construção de valores, né? É uma responsabilidade muito grande, estar próximo. Então, acho que concordo com o Felipe quando ele fala que não tem uma resposta certa para isso, né? Tem uma resposta de responsabilidade, né? Muita coisa depende de você ali, não só parte de você fornecer uma estrutura, mas depende do amor, né? Sim. Que é o principal. Acho que é tudo isso, um pouco mais até. Eu acho que até a questão do Felipe, assim, ele aprenderia a ser pai desde 2022 com o Theo. Sim. Mas isso foi tirado, né? Sim. Foi tirado dele, foi tirado, né, da gente, da nossa família. Então, ele até comentou do Thomas, que agora é o nosso outro filho, que veio depois do Theo. Mas isso foi tirado da gente, né, desde outubro de 2022, né? Mas ali já se plantou uma sementinha. Já se plantou. No Dia dos Pais, eu grávida, eu já tinha dado um presente de Dia dos Pais pra ele. Ele era, né, já era pai. Já é o segundo Dia dos Pais. Mas Esse é o terceiro já Dia dos Pais. É É o verdade. terceiro. Mas isso que a Nicole falou é bem importante, né? Porque acho que as pessoas não têm noção disso, de quantos sonhos, de quantos planos, de quantas coisas nos foram tiradas, né? Por uma coisa que poderia ter sido evitada, né? Deveria ter sido evitado, como a gente sempre fala. Então, não é só nós que sofremos esse processo, acho que são... Nós sofremos, vocês sofreram, as nossas famílias sofreram, né? Então, são muitos sofrimentos e muitas frustrações envolvidas a partir do que aconteceu. Né? Com certeza. E já que a gente já está falando nisso, né? Queria que vocês dessem um pouco da visão de vocês sobre o que aconteceu nos partos, né? Começando, qual foi a impressão que vocês tiveram da equipe que a gente escolheu para o parto? A primeira impressão, assim, que vocês tiveram? Bom, a impressão foi boa, foi excelente, encantadora, eu acho, de tudo que aconteceu. É muito difícil para mim falar tudo isso. Vou tentar não chorar aqui algumas vezes. Mas foi muito encantadora tudo isso, essa primeira parte e, né, a parte das consultas, do que foi vendido, nos prometido, até assim, nossa, hoje a gente vê que talvez a falta de, sei lá, não sei se falta de atenção, ou se me deixei levar, assim, sabe? Mas foi sempre muito bom, até as consultas demoradas, né? E sempre muito pontual, muito envolvimento, né? E acho que isso seduziu ao longo do processo. Né? Isso no meio médico, né? A gente acaba não vendo, até porque os médicos não estão ali para vender um serviço, né? Estão ali para fazer um serviço. Exatamente. E não vender o médico não vende uma promessa. A não ser o cirurgião plástico, talvez. Mas o médico não está ali para isso. Ele está ali para... E eu sempre fui uma pessoa muito racional ali. Né? Eu lembro que nas consultas eu perguntava, mas e aí se não der certo? Se não rolar do jeito que você está falando? Porque estava tudo muito suave, né? E a Larissa já tem todo um histórico, tinha todo um, né, do câncer, da cirurgia da endometriose, que foi muito pesada, do primeiro parto da Lorena, que, né, foi uma cesárea, né, teve suas complexidades ali, e eu sempre deixava isso muito claro, mas e aí, isso aqui, não, fica tranquilo. E esse foi envolvendo a gente, essa tranquilidade, isso, no fim, essa tranquilidade era parte do erro, talvez. Mas inicialmente, muito bem, né? A gente fez entrevista com doula, fez preparamento de fisioterapia, que era fisioterapia pélvica, e foi lá com bola, com meu bebê, como é que o parto ia acontecer,
Nossa, foi uma série Isso, de até uma coisa coisas, né? que é importante falar, porque já Um estudo todo, aconteceu, né, de falarem, inclusive, que o Leandro não se envolveu, né, que o Poxa, Leandro não estava jamais junto. não me envolveria. E ele foi um pai, assim, que eu não tenho o que dizer nesse sentido, né? Você esteve presente em quase todas as consultas, só acho que no final ali, porque estava chegando perto do parto, você tinha que trabalhar, e daí... Mas, assim, se envolveu muito com tudo, né? Então, é uma culpa que é Me envolvi jogada... quando a gente foi em outros médicos e optou por não fazer. Sim, também. Né? Eu lembro quando a gente foi num outro médico e a gente, não sei, né? E fomos, acho que 2, 3 médicos, até engrenar no médico. Mas, enfim. Felipe. Nosso caso foi semelhante também. Eu e a Aninha, a gente se envolveu e as coisas aconteceram muito rápidas com a gente, né? Então a gente nos conhecemos, fomos morar junto, decidimos por ter o bebê, ele veio. E assim, na nossa primeira gestação, nosso primeiro filho, a gente sempre pensou em ter o melhor, proporcionar o melhor, o melhor dos mundos que a gente tinha disponível. A gente não tinha as condições financeiras, a gente fez um esforço tremendo na época para a gente poder fazer essa aquisição, porque ela tinha o trabalho dela, eu me dobrei em 2 serviços para a gente conseguir arcar com essas que não era barato, né? Que não era barato. E é um pouco do que o Leandro falou, a gente chegava lá, era o melhor cenário possível, não tinha margem para erro, e que ia acontecer, ia fazer, ia acontecer. E assim, a gente foi se encantando ao longo do processo. Tanto é que a nossa gestação, depois do Theo, depois do Thomas, a gente foi fazer uma comparação, a gente tinha os mesmos parâmetros de uma diabetes gestacional. E no primeiro momento, a gente nunca foi alertado disso, nunca foi tocado no assunto. Então, isso, qual a gente comenta assim, entre nós, como a gente chegou a ser tão besta nesse ponto de... A gente pesquisa, a gente tem internet hoje em dia, tem tantas informações, a gente não se alertou a esse momento. Que a gente confiava, né? Era muito encantador e pouco técnico, e né? a gente se culpou por um tempo, assim, como que a gente foi capaz de deixar isso acontecer, a gente não se alertar a esses detalhes, assim, que foi acontecendo, que resultou no que resultou. Infelizmente, no nosso caso, foi fatal, né? O Theo, ele nasceu já morto, por decorrência de tudo que houve no dia do parto. E assim, a gente se culpou muito na época, então foi devastador para nós, assim, porque no primeiro momento a gente não tinha noção de que isso seria possível, porque houve casos de acidentes no parto, tudo mais, mas só que a gente nunca imagina que iria acontecer conosco, né? Sim. Que isso seria fazer parte da nossa realidade. E conforme foi passando as consultas, sempre muito pontual, muito galante, assim, né? Vamos se dizer. Então, a gente chegou, nossa, vai dar tudo certo, tudo que a gente planejou, fizemos todos os preparativos, fisioterapia pélvica, tinha doula acompanhando, a gente tinha todos os processos, mala pronta com mais de um mês antes, tinha a expectativa de nascer no meu aniversário, que era bem próximo do Leandro também. E foi se postergando e a gente, tipo, perguntava, assim, a resposta do outro lado, ela disse, não, tá tudo tranquilo, tá normal, vai acontecer do jeito que tem que acontecer. Eu era muito nova, então era tudo muito fácil, não precisa se preocupar. E para nós foi a nossa primeira gestação. A gente é muito novo, então para nós a gente não tinha nenhuma base antes para a gente saber se isso estava correto ou não, se era normal acontecer isso ou não. E no fim que a gente viu que... E até, isso é bem interessante, né? Porque a Nicole era super nova e eu já era uma gestante já considerada mais velha, né? Sim. Ou seja, não tem a ver com a idade, né? Não tem a ver com... Tem a ver com o marketing que a gente foi envolvido, Sim. né? Com o propósito que é simplesmente ganhar dinheiro, né? Até essa questão de marketing, assim, me lembro muito bem de uma coisa que aconteceu. Na primeira consulta, a gente saiu muito feliz, a gente sabia que era com aquela equipe médica que a gente ia fechar, porque quando a gente foi consultar, tinha uma televisão igual a essa, assim, onde foi mostrado pra gente fotos e vídeos dos partos, todos os sempre partos normais, naturais, e até o médico falou pra gente, eu não faço nada. Quem vai tirar o bebê é o pai. Você tá preparado pra isso?
Me falava isso mesmo. Você tá preparado? Eu lembro, assim, que, né, tipo, super simpático, tudo. Você tá preparado? No mesmo dia nós fomos em uma A outra gente tinha consulta. ido em outra consulta, e onde era totalmente diferente, patrão né? mais tradicional. Ele Ia marcar cesárea. cesárea, ele falou, nessa data já não estarei aqui, então vai ter outro. Então, vai ter outro a médico. gente não teve um referencial assim, Sim. mas só que quando a gente chegou lá, toda essa promoção que a Nicole mencionou, todo esse encanto, assim, a gente já saiu de lá certo do que a gente... Sim, E a como gente todos falou- nós. A gente falou, tá, mas como a gente vai conseguir? Eu falei, a gente dá um jeito. Mesmo sendo Vamos caro, correr né? atrás. Pra gente era Final, caro, vai né? fazer o quê? Eu vou trabalhar um Sim. pouco mais. a E gente mostrou sempre que não só as mães, os pais iam ser muito respeitados naquele verdade. momento. Que o pai e a mãe, né, seriam ali, né, os principais, né, que mandariam, vamos dizer assim, né, no seu parto. Mas que os pais, além das mães, também seriam respeitados, incluídos. Inclusive, era o pai que ia tirar o bebê de lá, quando o bebê estivesse nascendo, né? E eu não sei se vocês se sentiram respeitados, se sentiram incluídos no parto, se vocês puderem contar um pouquinho disso também, falar um pouquinho disso. E falar um pouco sobre as falhas que vocês Sim. perceberam também. Quem me incluiu no parto foi a Larissa. Nós nos preparamos para estar ali, né? Então eu estava ali com ela, eu lembro de todos a trajetória, da ordem cronológica das coisas, né? A gente chegando, estava muito tranquila, porque a gente tinha feito uma ecografia um dia antes, o Lucas Sim. se mexendo, né? A médica falando. Médica falando que ele ia ser superativo. E deixou a Lorena na casa da minha sogra, e daí foi para lá e estava tudo muito suave, muito tranquilo. Então, incluído, eu estava incluso. Mas a tua voz foi ouvida? Aí eu não fui respeitado, Exatamente. né? Então, tem coisas que acontecem numa sala de parto, principalmente no parto normal, quando você participa daquilo, tem informações que estão acontecendo ali que o teu parceiro sabe o que está acontecendo. Quando eu digo parceiro, pai, mãe, o teu acompanhante, que no caso era o acompanhante dela que estava ali, que eu conheço ela. E eu comecei a perceber coisas ao longo do tempo que não estavam legais. Cara, não tá legal isso aqui. E eu lembrava das consultas, eu lembrava de se não desse certo, né? E não é que não estava dando certo, não sei. Eu sou um leigo nisso, não sou médico, né? Eu trabalho com a parte racional, com números, então eu estava sempre querendo a resposta para algumas coisas e a coisa era muito subjetiva, evasiva. Esquiva, né? Exato. Então, mas em determinado ponto eu vi que a coisa não ia rolar, né? E uma ausência absurda do médico, né? Eu lembro, né, quando você foi para a banheira, né, com a doula, você ficou ali, a doula ficou do teu lado, de mão dada, e a gente ficou ali, isso era meia-noite, 11 horas da noite, foi até umas 2 e pouco da manhã ali naquela banheira. O médico simplesmente não apareceu em nenhum momento. Em nenhum momento. E você perguntava, pô, e a uma hora a doula falou, acho que vai nascer, né? E a gente começou meio que se preparar. E eu falei, cadê o E médico? o médico, cadê? Não foi, acho que foi atrás, alguém foi atrás do médico, ele apareceu, daí ali foi uma frustração, enfim. E aquela promoção de que seria um momento mágico. Calma, tranquilo. Era um momento de terror. Virou um momento de terror. E daí, né, depois se passaram algumas horas, eu lembro que de novo fui atrás dele e falei, olha, acho que não tá rolando. Não da forma que a gente, né, tinha sido falado. Porque, logicamente, é a natureza, é imprevisível o que pode acontecer. Mas tem que ter uma previsibilidade das ações que você tem que tomar, né? O médico, no caso. Então eu falei, olha, acho que está na hora da gente ressignificar, porque ela tem, né, falando com ele diretamente, assim, teve um trauma de uma cesárea anterior, está na hora de ressignificar o parto numa cesárea. Pô. Uma cesárea também pode ser humanizada. Sim. Né? Sim. Uma cesárea, né, e um parto normal também pode ser um terror. Porque nem todo parto normal é humanizado. Olha o do Luca, né? Olha o nosso. Não, cara, eu me senti um maluco falando aquilo pra ele, porque assim, ele me quebrava as pernas. Eu falei, não, você tá muito nervoso. Fique tranquilo, tá tudo sob controle. Depois, então acho que eu tô maluco mesmo.
Eu voltava lá e a coisa não ia, não ia. Eu me lembro com 23 horas de parto, eu falei, cara, chega. Deu. Você vai lá, vamos fazer uma cesárea. Cara, calma. Então, beleza. Então, vamos fazer. A Larissa vai falar com a doula. Vamos ver, vamos conversar, tal. Eu, de novo, tinha ido lá no café do hospital atrás dele. Com 23 horas de trabalho de parto. Bom, enfim. Eu acho que você relatou o parto, né? Aconteceu coisas horríveis no parto. Desrespeito total com a minha família. Do médico fazendo malabarismo lá na barra de Pilates, enquanto meu filho estava tendo uma parada cardiorrespiratória no ventre da Larissa, da minha esposa. Meu filho estava morrendo ali e o médico estava fazendo macaquice para a equipe dele dar gargalhadas que eles estavam dando e eu e a Larissa no banheiro sem entender o que estava acontecendo. Cara, é absurdo isso. Eu não sei. Então, desrespeitado eu fui. Eu, o Luca, a Lorena e a Larissa, principalmente, fomos desrespeitados. A minha família foi desrespeitada. E aconteceu o que aconteceu. O Luca, ao invés de eu estar tirando o Luca, como foi falado, o Luca foi tirado com tudo, com fórceps, preto, da cor totalmente sem vida, levado para uma sala de UTI, reanimado lá. Absurdo, absurdo. Então, para mim é muito ruim contar isso. Eu tenho pensado muito nesses últimos dias, mas é o nosso garoto, tá aí. E a gente vai lutar até o fim dessa vida para que a justiça vai ser feita. Eu vou lutar até com as minhas últimas armas que eu tiver, com toda a minha força, minha energia. Com tudo que eu posso me articular, que eu vou fazer os responsáveis disso tudo que aconteceu serem de fato responsabilizados. Porque eu não posso ver o meu filho, saber da história do Tom, do Theo, de outras crianças, né, que também não vieram a sobreviver e a gente simplesmente achar que não aconteceu nada. A gente vai atrás de justiça até o fim. E o maior intuito é que isso não aconteça mais, né? Porque o que a gente vê hoje em dia é que essa venda dessa situação de um parto ideal, um parto perfeito, ela ainda continua sendo feita, né? Então, acho que Pelo próprio médico. A voz de vocês aqui, ela é muito importante para que isso interrompa esse ciclo, né? Por mais que a gente saiba que a pessoa em questão tá proibida de exercer a função em diversos hospitais na cidade, ela ainda continua fazendo de forma negligente, né? Então, o maior intuito de tudo isso aqui, do projeto de vocês, é que interrompa esse ciclo para que outras famílias não precisam sofrer a mesma dor que a gente sofreu e ainda continua sofrendo, né? Sim. Em quais momentos vocês perceberam, assim, né? Claro que demorou, porque demora pra gente elaborar, né? Tudo que a gente viveu, todas as violências, mas que vocês entenderam que a gente viveu violência obstétrica. Sim, acho que um pouco do que vocês passaram também no nosso período dentro do hospital, desde da hora que rompeu a bolsa em casa, era meia-noite, né? Sim. E a gente só foi pro hospital no outro dia, às 6 horas da manhã, 6 horas da tarde. Então, esse período muito longo e sempre aquela resposta: calma, vai dar tudo bem, tudo certo. Essa tranquilidade. Por um lado, assim, acho que é o melhor caminho, tranquilizar os pais, sim, pode ser o correto, mas só que, assim, no tempo que nós ficamos no hospital, acho que eu e a Nicole, a gente ficou sozinho por um período, se a gente for fracionar isso, 90% do tempo. Eu e ela no quarto, aí a gente tinha contratado doula também, então a doula, ela se mostrou igual ao médico, no caso. Então, vinha em certos momentos, fazia aquela passada rápida e não dava muito parecer. A gente, desde o primeiro momento, nas consultas pré, a gente sempre falou,
se chegar no momento de o parto não acontecer naturalmente, a gente quer cesárea. Isso não é um impedimento para nós. A gente só quer o nosso filho, que ele e a Nicole não sofram Claro. e que eles estejam bem. E chegou no momento que já se prolongou muito o trabalho de parto por 20 horas, mais até. E a gente quer... Ela não aguenta mais de dor, a dilatação não estava progredindo. E a nossa voz meio que, igual o Leandro falou, eles meio que se esquivavam, assim, não dava ouvidos, não tomava a decisão. Que era a pessoa que a gente pagou para tomar as decisões, não estava tomando as decisões certas. E depois ele, não, eu tô esperando a melhor sala do pré... Tinha que ser a sala 1. Tinha que ser a sala 1. Porque a gente não tinha contratado a Talvez sala de parto com banheira. Que é a melhor sala, que a maior sala, né? Tá quase esperando, tá quase ficando pronta. Talvez a sala 1 era melhor pro vídeo, né? Era uma sala ficaria grande, mais, né? E a gente, mais bonito. sem entender, e a Nicole sofrendo de dor. Quando a gente chegou lá, a gente foi, acho que o primeiro momento que a gente foi acolhido, que foi pela enfermeira de plantão. Que daí ela ficou com a Nicole, ajudou ela a dar banho, que aliviava as dores. Ela falou, nossa, acabou de nascer um Theo aqui. E aí ela sim foi humanizada com a gente. A gente teve um atendimento humanizado, foi da enfermeira, foi do pediatra de plantão, até que a gente manteve contato depois, ele deu um apoio para nós, assim, que a gente não esperava. E a gente se sentiu, assim, a nossa voz não foi ouvida, foi um abandono. Foi um abandono. E na hora que aconteceu, que a Nicole pediu analgesia, que não aguentava mais de dor, a gente foi abandonado novamente. Depois de quase 30 horas em trabalho de parto, desde o rompimento da bolsa em casa, a gente já tinha pedido analgesia, já era algo certo para nós, que a gente ia seguir para uma cesárea. Aí quando foi ouvido o nosso pedido, veio o médico, deu analgesia e sumiram também novamente. Parece um mestre dos magos, vamos dizer assim. Foram dormir, acho que de madrugada, eles cansados. Passaram, e a gente caía no sono também, porque a gente já estava num período muito longo, assim. Sim. E daqui a pouco ele entrou no quarto, foi fazer a ausculta e não ouviu. Aí você via na cara dele o desespero, assim, que algo estava errado. E eu perguntei para ele, o que aconteceu? Você não tá ouvindo? E ele não falou nada, ele falou, eu vou entrar com ela, e sumiu. Se troca, né? Se troca. Daí, na verdade, nem foi ele que falou, foi a doula que falou pra mim me trocar, pra mim acompanhar você. E a enfermeira bem ajudou a Nicole na cadeira de rodas e entrou pra sala. E eu sem entender nada, e eu me troquei e fui. E na hora de fazer a cesárea, ele fazendo a cesárea, abrindo a Nicole, assim, a anestesia tá sendo 100%. O anestesista pediu para ele esperar, que ela ainda estava se erguendo as pernas, estava sentindo dor. Ele ignorou, prosseguiu, sem risco. E ali eu estava no momento que eu não sabia se eu ia ter minha esposa, se eu teria meu filho. Você fica desamparado, assim. É uma sensação, tipo, devastadora, assim. Desrespeito total. Você não saber e você não ter resposta, você perguntando e você sendo ignorado, assim. Então, aí nesse momento já não sabia mais o que fazer, Mas acho que a pergunta foi que horas que você sentiu que estava acontecendo violência obstétrica, e foi depois, né? Exatamente. Porque... A gente... então demora pra mim foi depois. Quando nós voltamos para casa, a gente nos culpava. A gente foi para casa no carro. Todos nós nos culpamos. A gente foi... Por que eu fui Até dormir? hoje. Por que Até eu fui hoje. dormir? Eu deixei acontecer. Por que eu não fiquei acordado? Por que eu pedi analgesia? Eu pedi desculpa pro Felipe porque eu quis parto normal e eu não fiz com aquele médico cesarista. Tem que ia amigo marcar meu minha que cesárea. falou, né, que no outro dia foi visitar a gente no hospital, que teve o Ketel também, nasceu com ele. E ele falou assim, cara, eu passei por isso aí também. E a cesárea só aconteceu porque eu peguei ele e falei, cara, você vai fazer a cesárea. Eu falei, cara, por que eu não fiz isso, cara? Eu fiz, né? Só não peguei ele. Sim. Mas, cara, você tem que chegar a esse ponto de chegar no médico, do responsável do teu... Você pagar pra ter que fazer. É um Você absurdo. pegar o cara e falar que ele vai fazer a cesárea, porque eu tô mandando, eu que sou, né? Então, aí, né? Então, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aqui. Porque se eu tivesse ouvido,
Não que fosse desse médico, de outro médico, mas se eu tivesse ouvido histórias desse tipo, dessa violência obstétrica, se eu soubesse de fato o que é isso, né, em que momento que isso ocorre, que acontece de forma velada, né, as coisas. Sim. A violência vem nas entrelinhas, com a mulher sendo culpada, com o pai sendo culpado. Então, se eu tivesse visto isso, opa, né, já vi isso, eu vou ficar esperto aqui com isso. Não, mas se eu tivesse visto sobre o histórico do médico, se teria mudado de médico? Não sei se teria mudado, porque eu estava tão encantado, mas eu teria ficado esperto. Sim. Opa, já vi acontecer essa história aí, não vai acontecer de novo. Não vai acontecer comigo. Não com meu filho, não com a minha esposa, não comigo. Então, eu não vi as coisas, né? É tudo sigiloso. A gente sabe de processos médicos, sabe de processos pessoais, sabe de processos, coisas horríveis, mas é muito sigiloso, né? Faz pesquisa aí no meu nome, que não acontece, não vê nada mesmo, porque é sigiloso. Mas a gente vai quebrar isso, né? E a gente vai mostrar as coisas como elas são. Ninguém está aqui inventando história, eu não queria estar aqui falando essa história, eu não queria que ninguém estivesse aqui. Para mim é muito doloroso estar aqui, eu não queria estar aparecendo sobre isso, expondo minha história, da minha família, e pior, a minha história foi exposta pelo médico, publicamente. Porra, uma quebra de um decoro, quebra de um protocolo super delicado de você expor a história de um paciente teu, né? Pro público, quem quiser ver, veja. Entra aqui nesse drive aqui, eu vou contar a história. Pô, cara, em que momento que as pessoas acharam que isso é normal? Em que momento que a pessoa acha que pode fazer o que ela quiser sem sofrer alguma penalidade? E a gente vai atrás disso, né? Então, pode se preparar, porque o negócio vai ficar pesado daqui para frente. Eu acho que também é importante dizer do abandono que aconteceu depois, né? Eu acho que vocês também sentiram isso, né? Sim. Porque tanto nós quanto vocês passaram uma situação gravíssima, né? Uma situação de perda, uma situação, né? O Luca, graças a Deus, está aqui, mas está com muitas sequelas, né? Tem até hoje muitas situações de saúde, né? Provenientes disso. E o mínimo que a gente espera de um médico que se diz humanizado, de uma equipe que se diz humanizada, é um apoio nesse momento, né? É estarem ali junto, né? É estar ali, olha, aconteceu, mas agora a gente está aqui junto, vamos ver o que a gente pode fazer para amenizar um pouco essa dor de vocês. E assim, eu tô falando por nós, né? Mas eu quero saber de vocês, assim, se vocês sentiram também esse abandono depois e toda essa articulação para a culpa não recair sobre a equipe, né? Sim. Para recair sobre a família. Até quando a gente foi para casa, depois de eu receber alta, eu e o Felipe, nós fizemos um combinado, assim, que as nossas famílias iam ficar perguntando muito, o que aconteceu? E a gente não é de ficar falando. Não somos, assim. Nós somos mais... Deixa pra nós, gente. É mais deixa pra gente, assim, tipo, o que é de dentro da nossa casa, privacidade, né? É uma privacidade. A gente combinou, não vamos ficar colocando culpa em ninguém, né? Isso no carro indo pra casa, né? Logo depois de ter saído do hospital. Só que daí, a primeira consulta de retorno que o médico marcou... Você foi atrás de marcar. Que eu tava com muita dor, né, na cesárea. Você marcou, não foi? Nem teve consulta de retorno. A gente não teve. Eu ainda falei, eu tô com ela dor. Ela foi atrás porque ela tava com muita dor da cesárea. Num lado da cesárea. E não foi me explicado por que eu tava com dor desse lado da cesárea. Eu falei, olha, eu tô com dor, tal, passa tal remédio. Toma, tal, né, me passou remédio. Mas resolveu marcar uma consulta num dia de noite, né? Onde não tinha mais ninguém lá, nem a secretária. No último horário que tinha, acho que pra não ver ninguém e tal. Nem naquele dia, na consulta, a gente ainda tinha caído a nossa ficha, na verdade. Ainda a gente achava que tinha sido uma fatalidade, que, né, era pra ter... Olhou até a minha cesárea, minha cicatriz ali, passou uma pomadinha pra passar. Isso foi na semana que eu recebi alta, né? Foi tipo, não tinha sido nem... Não tinha dado nem 10 dias, né? Do dia 8 que o Theo faleceu. E geralmente acontece uma outra consulta, né? Daqui 30 dias, 35 dias. Se tudo tivesse dado certinho, teriam várias consultas. Várias. Teriam várias eu receberia balão com nome. E nessa consulta, ele já vem se esquivando. Já se esquivou.
Já vem Olha, vai ser aberto um protocolo no hospital. Ele vem colocando alguns culpados, Jogando pro No hospital, né? ele vem, vocês podem Equipe que fazer atendeu, uma equipe- pesquisa de trombofilia que existe em casa, a gente gastou Me mandou horrores. vários A exames. gente passou por 4 Nossa. meses fazendo exames caríssimos e nenhum indicado. E todo médico Hematologistas. falava assim, não tem por que vocês continuarem. A gente queria insistir porque a gente queria. Porque queria uma resposta, né? Aí, Isso também só fica parou- sem resposta. Só paramos quando a gente descobriu da gravidez do Thomas, que já foi seguida da outra. Então, quando a gente chegou lá, a gente viu que ele não ia auxiliar a gente, não ia dar nenhum amparo. E até é importante, assim, E já- comentar, né, que quando foi marcado essa consulta de uns 45 dias depois, que já era quase dezembro, pensa, tipo, foi um tempo depois, foi porque a doula veio falar comigo, a doula manteve um contato comigo depois, até eu que parei de responder ela depois de um certo tempo, assim, porque, não queria ficar revivendo aquilo, sabe? Não acho que ela tenha sido culpada, mas não queria ficar revivendo aquelas pessoas que fizeram parte do dia do nascimento, né, do Theo. Daí quando a doula me mandou mensagem perguntando, você marcou tua consulta, Nico, doutor? Eu falei, não marquei, porque a secretária não entrou em contato comigo. Daí eu falei, falei isso pra ela. Daí no mesmo dia ele me mandou mensagem. Nossa, você mandou mensagem pro doutor? Daí ela, não, eu não tenho o número dele. Daí eu fiquei nessa, tipo, então talvez foi enviado uma Muita mensagem, coincidência. muita Não, coincidência não. no mesmo dia. Se não tivesse sido no mesmo dia, eu nunca teria ligado os Mas pontos. para nós, o Mas descaso foi no mesmo dia. já começou logo depois que eles fecharam a Nicole, que eles trouxeram o Theo para nós, ter um contato com ele. A Nicole pôde ver ele deitado ali. E assim que ela tirou assim, ele dos nossos braços, veio uma enfermeira que trabalhava coincidentemente no hospital e também pro doutor. E ela veio perguntar o que a gente queria fazer com Com o Theo, né? o Theo, se a gente ia cremar, se a gente ia fazer enterro, se a gente podia doar para isso minutos depois de tudo que aconteceu. Ele tava no meu colo ainda quando foi feita essa pergunta. Então, Meu Deus. ali a gente não tinha caído a ficha. Mas agora, analisando todo o processo, todo o histórico que aconteceu, a gente vê assim que eles já não estavam do nosso lado há muito tempo. E vários exames que passaram pra eu fazer que depois outro médico obstetra que foi o do Thomas falou pra mim, esses exames não são passados tão recente. Porque pensa, você acabou de perder muito sangue, você recebeu uma transfusão de sangue. Então, esses exames caríssimos, que alguns o plano de saúde nem cobre, que a gente teve que pagar particular, tem que ser feitos, tipo, 3, 4 meses depois. Eu consegui consulta com uma hematologista que era bem indicada, até por esse obstetra, que foi o obstetra do Thomas. Eu consegui uma consulta só para janeiro do outro ano. E ela falou, para de fazer esses exames. Eu nem sabia que eu tava grávida do Thomas ainda, porque eu tava indo desesperada uma vez por mês num hematologista. Eu falei, eu quero saber o que aconteceu com meu filho. Porque se não foi erro médico, se não foi erro dele, é comigo, o problema é comigo. E quando eu engravidar de volta, eu vou perder outro filho? Então eu queria saber o que tinha acontecido. O hospital também muito omisso. Hospital nem se fala, né? Nunca me mandou nenhuma mensagem. Nunca. Bom, no nosso caso, No nosso caso, o hospital, a gente teve que ir atrás também para a saber. gente teve que um dia chegar lá, eu quero que a Larissa seja internada de novo. Porque Sim, ela, por 2 vezes, voltou no hospital e dava um tramal. E dava um luftal. Sim. Porra. E daí, São várias violências, né? várias A negligências. gente acha que a violência várias- obstétrica, até muitas mulheres acham, assim, eu até recebi umas Que é perguntas no meu uma coisa Instagram. verbal, que é uma coisa... Que, nossa, tipo, violência, você sofreu violência? Eu recebi uma mensagem esses dias. Tipo, nossa... que é agressão você física. foi agredida no parto? O nosso Não. médico até brincou com isso, né? O médico do Thomas, ele brinca. Quando falam de parto humanizado, o que estão pensando? Tipo, eu não vou chegar e vou bater na mulher, né? É Tipo, lógico que eu não vou bater em você, é lógico. Aham. né? Mas- Mas não é só disso que a gente fala de violência obstétrica, é a falta de tomar posição ali. Poxa, o Theo tava sem batimentos cardíacos, por que não fez uma cesárea naquela hora? Isso foi pra mim, tipo, eu não sabia que era uma violência obstétrica, mas foi uma falta enorme dele de não ter tirado meu filho no tempo certo. Que é uma violência maior do que não dar oportunidade. Eu preferia ter recebido uma agressão. É. Sim. Eu preferia que ele batesse na minha cara do que ele ter
deixado meu filho do jeito que aconteceu. Claro. Com certeza. Não, todas essas são violências absurdas, né? Inclusive, não escutar os pais é uma violência, né? No momento Sim. que um pai tá dizendo ali, olha, não tá dando mais, isso tem, né? Tem que acontecer Ser alguma ausente. coisa. Ser ausente. Sim. Não seguir os protocolos, gente. Ele não segue protocolo. Minimizar o que as pessoas estão sentindo. Minimizar a dor, Poxa, chegava preocupado, falava, cara, você tá muito nervoso. Com a segunda gravidez do Thomas, os mesmos exames na mesma época, desde o primeiro momento a gente foi diagnosticado a diabetes gestacional, foi tomado um protocolo de cuidado, e a gente analisando, por que no primeiro momento não foi? E era o mesmo exame. Se vocês pegam os meus exames de sangue, você vê o mesmo glicemia. Foi feito até no mesmo lugar, assim, não tem o que falar de o diferente. outro médico já tomou outra posição. Você vai furar o seu dedo 5 vezes ao dia e eu quero todo dia no meu WhatsApp. Ele pedia pelo WhatsApp. E se eu não mandava, às vezes eu até falava pro Felipe, nossa, isso ele sabe me mandou que é, mensagem além me de cobrando. tudo, isso é imperícia. É. Isso é não saber fazer, Sim. às vezes. Imperícia, imprudência e negligência. Né? São as 3 coisas piores que uma pessoa pode ter no meio profissional. Né? Então, imprudência é você fazer do teu modo. Né? Eu vou fazer porque eu quero que seja assim. Né? Eu sou imprudente. A pessoa ser negligente é isso aqui tudo. Abandonar. Sim. Você conscientemente. Né, negligenciar a dor, as famílias. E imperícia é não saber fazer. Não saber fazer, não saber tomar decisão. A gente viu a diferença, tipo, de profissional depois, porque acabamos tendo outro filho, então a gente agora já é mais experiente, a gente vê, né, a diferença. Então é gritante a diferença. Porque assim. o parto normal, né, bom, depois que eu parto normal, eu lembro que bem quando o Luca estava internado, entubado, tudo, aquele olho do furacão acontecendo, teve a menina que teve o filho no show do Metallica, aqui em Curitiba. Parto normal, não precisa nem médico, não precisa de nada. Pá, teve o filho lá, né? Na verdade, ele acha que isso é o que vai acontecer a todo momento. Ele não precisa tomar nenhuma providência. Isso não vai acontecer toda hora. Na verdade, é isso, né? Ele acha que o parto normal, uma hora vai acontecer, então ele não precisa fazer nada. Então que fique 60 horas até acontecer. Não é assim com todo mundo. Né, que a coisa. Você paga um médico, você quer ter um respaldo médico de um cara que você pode confiar, porque nessa hora ele tem que tomar a decisão. Com certeza. Cara, a coisa não tá indo pro lado, não tá legal aqui. Ó, gente, é o seguinte, dependente se o desejo da mãe é um, se o do pai é outro, se sei lá, o que vai fazer, o que vai acontecer aqui, eu sou o capitão desse navio aqui, vai acontecer dessa forma. Entendeu? Assim como um capitão do navio é responsável por tudo que acontece dentro do navio, ele é responsável por tudo que acontece dentro de uma sala de parto. E até agora, recente, que ele foi procurado, né, por uma equipe de televisão, a resposta dele foi que faz muito tempo que isso aconteceu conosco, então ele não se lembra o que aconteceu, e que tinham outras pessoas, né, envolvidas, assim, então que não era culpa, se tivesse culpa, não era só culpa dele. Só que quando uma mulher vai, né, procurar um obstetra, ela confia nele, no trabalho dele, né? Então, assim, não tem essa de... Não era só minha responsabilidade. Ele é o responsável. Isso se chama negligência. Exatamente. Com certeza. Bom. Vamos para outra pergunta mais... Acho que é a última já, né? Suavize um pouco. Suavize um pouco a conversa. Acabou minha bateria. A gente queria que vocês mandassem, então, um recado para os profissionais de assistência ao parto e para as mulheres que sofreram violência obstétrica como nós, com a experiência que, infelizmente, vocês como pai tiveram. Difícil, né? Você dar um recado para um profissional médico. Poxa. Né? Eu tenho como o Dr. Samir, acho que eu posso falar. Sim. Foi então um oncologista. Oncologista. Um médico, de verdade. Sim. Que se preocupa com as pessoas. Humanizado. Né? Tenho que pedir desculpa pro Dr. Samir, que um dia eu cheguei a comparar os dois, né? Sim. No começo, lá, quando a gente estava encantado, eu entrei no carro com a Larissa e falei, nossa, né, parece que a gente encontrou um médico bom, pô, que nem o Dr. Samir. Desculpa, Dr. Samir. Fui infeliz na comparação. Mas, médico tem que ser médico, né?
fez um juramento lá atrás, quando se formou, depois de passar por um longo período de estudos, residência. Eu tenho muitos clientes médicos, inclusive, né? Bons profissionais, excelentes profissionais, que eu me tornei até amigos de muitos deles. E não tenho um recado para passar, simplesmente respeitem, né, o ser humano. Eu acho que esse negócio de você se autopromover na internet, pô, isso engana as pessoas, né? E você, a determinadas vezes, em alguns momentos, principalmente o obstetra, você pega num momento de muita fragilidade a pessoa. Eu tenho que confiar nesse médico. Eu não tenho outra. Eu já estou fiz o pré-natal, é nele que eu confio. Está 100%, né, na mão do cara. Poxa, não é qualquer profissional, né? Você está num momento que é um momento que não pode dar errado. Não vai ter uma segunda chance. Não vai ter outra cirurgia para fazer. Olha, fiz uma cirurgia de ligamento. Pô, perdeu o ligamento, né? Rompeu de novo. Vamos fazer outra cirurgia. Não vai ter outra chance. E num momento de muita fragilidade da família, de muito envolvimento, expectativa. É um sonho, né? Um Eles estão trabalhando sonho, com preparo, né? De todo mundo. Que é um momento lindo, né? Pô, vai nascer um filho. Sim. Milagre da natureza. Da vida, né? Da Milagre da vida. vida, né? Então, isso, poxa, se eu pudesse dar um recado, o recado era mais para os pais mesmo, sabe? Pro pais, digo pai e mãe, para os acompanhantes, companheiros. independente de quem vai estar junto. Putz, fiquem ligados. Independente do que está acontecendo, fiquem atentos o tempo todo, né? Fiquem antenados nos sinais, né? Acredite naquele sentimento que você está tendo. Não deixem te desrespeitarem naquele momento que você está tendo, aquele sentimento que a coisa não está legal. O melhor parto do mundo, qual é? É depois, quando está todo mundo no quarto, tua família, você com teu filho no colo, todo mundo bem, saudável, recebendo visita, é o melhor parto que tem. Como vai ser o parto? É a via de A parto. via de A parto via não de parto tem que só ser segura. Só seja segura. segura. O resto é cesárea, se é parto normal, se vai ser em casa, se vai ser não sei aonde, só seja seguro. E você contrata um médico para ser seguro. Exato. Então, o meu recado é esse, para quem tá envolvido na situação. O Leandro, ele resumiu bem, né, o que é as diretrizes do médico, né, o que ele precisa ser. Hoje a gente vive numa era, assim, que rede social, marketing, ele é o que vende, né, é o que vai fazer a pessoa. E não há problema do médico ser marqueteiro, se ele se autopromover, desde que ele seja autoridade, ele cumpra com essa autoridade que ele está promovendo. Então, se a pessoa ela vende que ele é o melhor, ele vai fazer que seja o melhor. Então, não só venda algo que você não vai cumprir, que você não tem capacidade de cumprir. Foi o nosso caso. Foi vendido algo que ele não tinha a perícia, igual o Leandro falou, ele não sabia o que ele estava fazendo. Ele contava que as coisas acontecessem de forma natural e não aconteceu. Então, hoje em dia você vai encontrar muitos casos assim que a pessoa vai se autopromover, no perfil dela ele vai ser o melhor de todos, mas não é assim que funciona. Então tem que estar sempre atento. E esse, igual a gente já falou antes, que parto ideal é o parto que você tenha o teu filho no colo, sua esposa bem, saudável, para que você possa futuramente ter outros filhos, possa seguir sua vida sem ter essas cicatrizes ao longo da vida da família de vocês. Isso mesmo. Então é Com isso. certeza. E o que vocês aprenderam com os filhos de vocês, com esses 4? A Lorena tem 6 anos. Ela veio ao longo desse tempo envolvendo a gente, né? Me tornando pai. O Luca, ele veio com o pé na porta, assim. Então, você vai ser forte. Cara, você vai ser forte, nem que você Na marra. Na marra. O Luca, ele me ensinou a ser uma pessoa extremamente melhor. Com tudo isso, não vou chorar. Né? Com toda a limitação dele,
sem rir, sem chorar, sem falar. Apesar que eu falo pra Larissa que só eu e ela, nós vemos, e a Lorena, nós vemos ele sorrir. Né? Nós vemos ele chorar. Na conexão que a gente tem. Então, o Luca me fez assim, ó. Me colocou numa situação de amor pleno, assim, sabe? Com o Luca é uma conexão além Além de da palavras. palavra, do gesto. É uma conexão absurda. E ele me ensina todo dia coisas novas. Me ensina força. Tem que ser forte, a gente tem que ser forte o tempo todo. A gente não pode desistir, ele nunca desiste. Ele nunca se entrega, ele é brabo, ele é um menino, né? Então, isso ele me ensinou com maestria. Com a chegada do Thomas, nós aprendemos que nunca é demais amar uma criança, né? Cada dia que passa, o que a gente sente por ele é cada dia maior. Então, cada nova gracinha que ele faz, cada nova sílaba que ele grita pra gente, e qualquer gracinha, por mais besta que seja, isso vai enchendo o nosso coração, vai nos completando, assim. Por mais que a gente tenha ainda um pedaço que não esteja com a gente hoje, o Thomas chegou pra preencher esse espaço com a gente, sabe? Ele vai ser sempre o irmão mais novo do Theo. Cada pedaço, cada momento da paternidade é muito bom, né? Desde a gestação. A gente brinca que o Thomas veio para desenhar estrelas nas nossas cicatrizes. Que ele veio, né? Todas essas lágrimas podem ser em vão. Poderiam ter sido evitadas. Poderiam ter sido evitadas. E talvez a gente já tenha evitado outras lágrimas por aí. Eu olho quando eu falo com o Luca, assim, eu converso muito com ele, né? Falo, cara, você salvou muita gente já. Muita gente, você salvou muito amiguinho teu aí já. Ele e o Thomas, ele e o Theo. Eles salvaram muitas crianças. Né? Eles salvaram e vão continuar salvando. E vocês têm essa responsabilidade. Esse é o nosso propósito agora. De salvar crianças. Nosso propósito pelo mundo inteiro, não só aqui. Até uma mulher esses dias mandou mensagem pra Larissa. Ela falou, é muito bonito isso que vocês estão fazendo. Vocês estão dando vida ao Theo e uma infância digna ao Luca. E a Larissa falou, que bonito isso, né? Eu falei, muito bonito e também é triste. Mas é mais bonito agora pra gente saber que a gente tá conseguindo levar a nossa voz, né? A nossa história pra mais pessoas. É nobre isso. É nobre. E eu acho que essas histórias não podem ser esquecidas, né? É muito difícil a gente ter passado por tudo isso e ainda ter a todo momento a nossa voz silenciada, né? A gente não poder falar sobre isso, a gente, de certa forma, ser podado, né? Pela questão de justiça, por todo o sistema que envolve, mas a gente não pode temer, a gente não vai temer, a gente vai se juntar, nós estamos unidos aqui nessa causa, né? Convidamos a mais famílias a se unir conosco. A contar suas histórias. A contar suas histórias. Expor isso é muito bom, sabe? Porque você tira essa culpa. E salvando ninguém outras, é culpado, né? Aqui nessa mesa não tem nenhum culpado. Sim. Sabe? Então, expor essa história é muito importante. A gente vai cada vez mais levar essa mensagem aí, né? Vamos. Muito obrigada, né, pela presença de vocês, por vocês terem falado com a gente. Eu sei que é bem difícil, né? Então, gente, eu quero agradecer a audiência de vocês, estarem conosco nesse momento tão emocionante, né? Tão difícil também, felizmente, mas tão emocionante, porque por mais difícil que seja, nós estamos juntos nessa causa, né, em busca de justiça pelo Theo, pelo Luca e por todas as crianças que tiveram suas vidas ceifadas por um erro médico, por atitudes humanas que tiraram deles o direito de viver. Então, agradeço muito pela audiência, peço que
curta, compartilha, comente aqui no nosso vídeo. Quem quiser também nos apoiar nesse projeto, seja bem-vindo à nossa comunidade, à nossa Liga da Justiça. Isso mesmo. Nos vemos no próximo episódio. Obrigada.